Está sendo gravada. Olá, pessoal aí dos cargos de ensino superior, do cargo de secretário escolar, que está pedindo aí noções de informática. Hoje vai ser uma aula resumo, né, com algumas noções de informática. Então, eu trouxe aí algumas coisinhas sobre computador que costuma cair em prova. Não sei se a IAM vai cobrar dessa forma, né? Cada cargo é um cargo, eles podem cobrar aí de outras formas, mas eu trouxe um resumo geral do que a gente vê mais sendo cobrado em prova, ok? Então, vamos falar sobre hardware. Hardware são componentes físicos do computador, ou seja, a máquina propriamente dita, tá? Ela vai ser composta aí pelos periféricos, tá? São os dispositivos de entrada e saída, como aí o teclado, o mouse e o monitor. Software vai ser o conjunto de programas que permite aí o funcionamento e a utilização da máquina, tá? O primeiro software necessário para o funcionamento de um computador é o sistema operacional, tá? Sistema operacional, né, pode ser aí o Windows, Linux, ou pode ser aí também o Mac, né, do iPhone, o iOS. Ele também é um sistema operacional. É como se fosse o sistema operacional do nosso celular. O meu é Android, né? Então, é o meu sistema operacional, existem outros. Os diferentes programas que você utiliza no seu computador, ele também que é Word, Excel e jogos, também são softwares, tá? Software livre. Um software livre tem as seguintes características. O usuário aí pode executar o software para qualquer uso, existe a liberdade de estudar o funcionamento do programa e de adaptá-lo às suas necessidades, é permitido redistribuir cópias, o usuário tem a liberdade de melhorar o programa e de tornar as modificações públicas de modo que a comunidade inteira se beneficie aí da melhoria. Sistema operacional. Aí eu botei a imagem aqui dos computadores, né, para vocês verem aí essa carinha, essa logozinha aí do Windows. Entre os primeiros sistemas operacionais, a gente pode destacar aí o Windows, tá? Que é da Microsoft. Em suas diferentes versões, também vamos ter aí o Macintosh da Apple e o Linux, né? Que é o software livre criado por Linus Torvalds, que apresenta em suas versões o Ubuntu, o Linux educacional, entre outras. É o principal software do computador, pois possibilita que todos os demais programas operem, ok? Então, nós vamos ter aí esse sistema operacional. Dentro dele vai ter tudo ali, tá? Você vai poder acessar a internet, você vai poder usar no Word, você pode usar o Excel, você pode usar PowerPoint, você pode usar a lixeira, imagens, videomaker, tudo que você imaginar que você pode fazer dentro de um computador. Primeiro, a gente precisa ter acesso aí ao sistema operacional desse computador, tá bom? Pelo menos em 3 Rios, as escolas usam o Windows, ok? Gabinete. Gabinete do computador é a caixa onde ficam seus elementos, tá? Então, eu estou falando aí do hardware, como a placa-mãe, a fonte, as unidades de disco, a CPU, as memórias, o HD e etc, tá? Ele pode ser na horizontal ou ele pode ser vertical, que nesse último caso vai ser chamado aí de torre. CPU. CPU vai ser a unidade central de processamento. A CPU tem a sua sigla decorrente da expressão em inglês Central Processing Unit. Ela vai ser responsável aí pelo processamento das informações, sendo muitas vezes confundidas com o gabinete da máquina. Porém, ela é o próprio processador ou chip onde são processados os dados. Então, você tem ali aquele gabinete grande e dentro desse gabinete tem um CPU. Quem é mais das antigas aí lembra de a gente falar, né, liga o CPU está desligado. Na verdade, o CPU é o processador dentro do gabinete, tá? O gabinete é aquela estrutura por fora ali do CPU. Processador.
O processador aí, ele vai ter três funções básicas. Ele vai aí realizar cálculos de operações aritméticas e comparações lógicas. Ele vai manter o funcionamento de todos os equipamentos e programas, interpretando e gerenciando a execução de cada instrução dos programas. E ele também vai administrar na memória central os dados transferidos de um elemento ao outro da máquina, visando o seu processamento, ok? Então, essa é essas são as três funções básicas do processador. As marcas mais comuns entre os processadores são a Intel e a AMD. Placa-mãe. A placa-mãe é a placa principal que vai ser formada aí por um conjunto de circuitos integrados, tá? Que vai reconhecer e gerenciar o funcionamento dos demais componentes curriculares, dos componentes do computador, perdão. Curricular já é escola, é dos demais componentes do computador. Se o processador, a gente pode falar que ele é o cérebro do computador, a placa-mãe vai representar a espinha dorsal, porque ela vai interligar os demais periféricos ao processador, tá bom? Agora sobre o disco rígido, sobre o HD. O disco rígido, ele é conhecido como HD e serve como unidade de armazenamento permanente, guardando dados e programas, tá? Ele vai armazenar os dados em discos magnéticos que mantêm a gravação por vários anos, se necessário. Esses discos aí vão girar em uma alta velocidade e têm seus dados gravados ou acessados por um braço móvel composto por um conjunto de cabeças de leituras capazes de gravar ou acessar os dados em qualquer posição dos discos, tá? Esse é o disco rígido, tá? O HD. Não esquece. Agora a gente vai falar da memória RAM. A memória RAM, ela também é conhecida como a principal aí, memória do computador, e ela é responsável pelas informações que são processadas e utilizadas. É uma memória de acesso aleatório com conteúdo volátil que é perdida aí pelo desligamento do computador ou com a falta de energia elétrica. USB, gente. USB é uma porta de entrada mais usada atualmente, né? Além de ser usado para conexão de todo tipo de dispositivos, né? A gente tem mouse USB, teclado USB. Ela fornece aí uma pequena quantidade de energia. Por isso que os conectores USB, eles são usados por carregadores, luzes, ventiladores e outros equipamentos. Sobre fonte do computador. A fonte de energia do computador é responsável por converter a voltagem da energia elétrica que chega pelas tomadas em voltagens menores, capazes de serem suportadas pelos componentes do computador. Então, vai ser uma fonte mesmo de energia ali. O monitor de vídeo vai ser aquela peça, né, que apresenta informações na tela de LCD, tá? Ele vai parecer uma televisão, só que em tamanho menor. Tem a do notebook, né? Claro que ela vai estar acoplada aí no computador. Outros monitores, né? A gente sabe que eles são um touchscreen, né? Que a gente pode botar a mão. Só que são os mais modernos, né? Computadores muito antigos não tem isso, tá bom? A impressora, né? Vai ser uma parte aí do que a gente chama, né? Da área da informática, que a gente utiliza aí para fazer a impressão de papéis, tá? E aí ela pode ser somente impressora, ela pode ser um scanner, ou ela pode ser tudo ao mesmo tempo, tá? Ela pode imprimir, escanear, fazer xerox, né? Que a gente fala fazer xerox, mas é fotocopiadora o nome mais certinho. Ok? E o pendrive, né? Que hoje a gente não utiliza tanto, porque a gente costuma salvar tudo na nuvem, né? Vai ser uma mídia portátil aí mais utilizada pelos usuários de computadores. Ele não precisa recarregar energia para manter os dados armazenados, e então por isso ele se torna seguro e estável, ao contrário aí dos antigos disquetes, e ele é utilizado através da porta USB, ok? Cartões de memória, eles vão ser aí baseados na tecnologia flash, semelhante ao que ocorre com a memória RAM do computador,
existe uma grande variedade de formato desses cartões, tá? Eles são principalmente utilizados em câmeras fotográficas e telefones celulares, tá? Mas a gente teve aí alguns, né, computadores que eles vinham com a entrada, você tinha que adaptar, né, com um cartão maior, você botava o pequenininho dentro desse e enfiava no computador. Também servia como local de você armazenar documentos, fotos, vídeos e outros arquivos. É como eu falei, hoje em dia se salva na nuvem, né? Então é mais fácil de você não vai perder esse cartão de memória, você não vai perder esse pendrive, porque fica tudo ali na nuvem, salvo, você pode trocar de computador, tá tudo salvo na sua conta. Hoje é o mais utilizado. Aplicativos são software ou programas que têm a finalidade aí de desempenhar tarefas específicas ligadas ao interesse do usuário. E aí a gente tem aí o Word, o Excel, que eu acredito que vai ser os dois, né, que o secretário de escola, por exemplo, vai mais utilizar, tá? Hoje a gente não fala o Windows Media Player, né? A gente fala só o Media Player do seu computador, aí pode ser qualquer um, né? Mas tem o PowerPoint, tem jogos, tudo isso dentro do seu computador a gente vai chamar de aplicativo. Android vai ser o sistema operacional do Google, tá? E a iOS vai ser o sistema operacional dos aparelhos fabricados pela Apple. BIOS vai ser aí o sistema básico de entrada e saída. Trata-se de um mecanismo responsável por algumas atividades corriqueiras em um computador, mas que são de suma importância para o correto funcionamento de uma máquina. Se essa BIOS parar de funcionar, o PC também para. Ao iniciar o PC, a BIOS faz uma varredura para detectar e identificar todos os componentes conectados à máquina. Só depois de todo esse processo de identificação é que a BIOS passa o controle para o sistema operacional e o boot acontece de verdade. Aí isso que seu computador liga, tá bom? Memória RAM, ROM, diferente da memória RAM, as memórias ROM, memória somente de leitura, elas não são voláteis e elas mantêm os dados gravados após o desligamento do computador. As primeiras ROMs não permitiam a regravação do seu conteúdo, mas atualmente existem aí variações que possibilitam a regravação dos dados por meio de equipamentos especiais. Então, eu trouxe aqui uma noção de informática muito básica, falando sobre o computador, né? Por exemplo, se você sabe que você, por acaso, seu caso é de professor, essa matéria aqui também é muito forte para quem vai fazer para oficial administrativo. Mas para você que é secretário escolar, para você que é professor, também pode ser que caia essa matéria, mas eu acredito que eles também devem focar muito no uso do Word, do Excel, tá ok? Então, eu recomendo aí que todo mundo aí também se aprofunde, tá? Aqui foi só mesmo um resuminho aí de noções de informática, ok? Então é isso, pessoal. Eu espero que eu tenha dado uma ajuda. É uma aula gratuita, tá? Não é muita coisa que eu trouxe para vocês, é claro, mas eu espero que tenha ajudado de alguma forma, ok? Tchau, tchau.